Como o ser amado está em relação a você, meu consulente, em relação a rival? Bora saber, meus amores? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade tem uma mensagem muito importante a entregar. Então eu já peço a vocês, como forma de gratidão, que se inscrevam aí nesse botãozinho vermelho, ative o sininho para receber as notificações, curtam e, se puder, compartilha. Se vocês já são meus inscritos, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Hoje teremos 3 opções. O menino amarelo na opção de número 1, o menino rosa na opção de número 2 e o menino azul na opção de número 3. Vou pedir aí para vocês mentalizarem o ser amado de vocês, a pessoa rival e vocês, e visualizem vocês 3 nesta situação, pois eu vou trazer aqui com toda certeza mensagens reveladoras à situação do ser amado, sem filtro, sem reserva, sem nada que impeça vocês de entender o que está acontecendo. Tá bom, meus amores? Peço perdão pelas bagunças, pelo ruído que vocês devem estar ouvindo aí de fora. São crianças, eu não tenho como controlar isso. É um dia que elas estão brincando. Acontece, né, meus amores? Vamos lá, meus amores? Vou abrir aqui a mensagem do anjo para nós e o conselho do povo cigano. Uma mensagem do anjo. Opa! Gratidão. Nitael, meus amores, permitam que a espiritualidade intua e inspire vocês, tá? Tem muita gente aqui que está recebendo orientação espiritual, mas está tão agoniado, tão aflito, que não está conseguindo enxergar, que não está conseguindo ver. Respira mais um pouquinho, olha para as suas intuições, olha para aquilo que toca no seu coração, que vocês vão encontrar a resposta do que tem procurado muito e há muito tempo. Salmo 102. Este anjo protege as famílias e as empresas. Trabalhe muito e incentive com carinho as pessoas a trabalharem também. Invoque-o para que possa transformar em realidade seus ideais, encontrando pessoas certas para ajudá-lo. Cuidado com pessoas que causam desordens políticas. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá? Conselhinho aqui do povo cigano para nós. Opa! Gente, olha, para muitos aqui, vocês terão surpresas maravilhosas no amor, viu? Seja ser amado voltando, seja novo amor, seja aí uma renovação aí nas alianças que vocês têm. O fato é que vocês vão ter assim novidades no amor. Vocês terão oportunidade de transbordar amor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Vou ler a mensagem aqui para vocês. Receber amor tem como contrapartida dar amor. É importante refletir sobre a maior força positiva do universo, o amor. Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais, sem exigência, egoísmo e posse. Faça sua parte, não fique presa a conceitos ultrapassados. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá então, meus amores. Menininho amarelo, opção 1, menininho rosa, opção 2, menininho azul, opção 3. Eu vou deixar esses 2 aqui escondidos e já vou iniciar com a nossa primeira opção, menininho amarelo na base. Como o ser amado está em relação a vocês e em relação à pessoa rival? Vamos analisar aqui primeiro energeticamente falando e depois eu puxo aqui o templo de Afrodite. Não vou aceitar.
não assim. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Consulente, pessoa rival, ok. Energeticamente falando, aqui eu vejo que o ser amado segura uma emoção, segura um sentimento assim muito forte, que ele não sabe até quando ele vai conseguir segurar com relação a vocês. E com relação a rival, ele está aqui, ó, tentando acertar a rota. Ele acredita que ele está na rota certa, que é o caminho certo, mas como eu vejo que ele está aqui segurando uma emoção, tentando segurar algo que é relacionado a vocês, aqui, meus amores, eu posso dizer que ele só escolheu um caminho para continuar se enganando, tá? Ele quer que dê certo, mas não significa que vai dar certo. É o tipo de pessoa que, vocês já ouviram aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver? Então, é o ser amado de vocês. Ele não quer enxergar a própria verdade dele e ele insiste num erro. Vamos saber aqui mais? Deixar aqui meus passarinhos para cá. Ok. Eu vou abrir, eu vou descer toda a mesa e depois eu vou falando, tá bom? Tá bom, meus amores? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Em relação... O bom é que eu já fui virando, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Eu vou virar tudo e depois eu falo, porque se a espiritualidade me mostrou assim, é porque é para ser assim, né, meus amores? Paciência. Mas o desfecho eu deixo fechado. Vamos lá. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade. Como o ser amado, olha, como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão. Já vou falar as cartas para vocês, tá bom? Eu tenho que aceitar. Desse jeito não tem como negar. Tá bom, entendi. É para mim aceitar como carta extra, tá, meus amores? Não como carta da leitura, tá bom? Eu já entendi. Interessante. Vamos lá. Aqui, vamos começar o seguinte. Aqui a questão das intenções dele em relação a vocês, em relação à rival, intenções dele. Aqui, meus amores, ele tá tomando, olha só que interessante, a espiritualidade pediu para mim, literalmente, pegar como carta extra e agora eu tô entendendo o porquê.
Olha só a situação, é um ser amado que a intenção dele é a de não agir, é a de negligenciar, a de ficar ali, ó, na encolha, de longe assim, sabe? Continuar segurando sentimentos. Só que olha só o que está acontecendo na mente desse ser amado enquanto ele escolhe não agir, enquanto ele escolhe manter a indecisão, o impasse. Ó, o caráter, o juízo, a consciência dele, ó, sendo cobrada de que ele não está certo de agir assim. Então, é um ser amado tendo consciência de que ele deveria se posicionar sim e que a atitude que ele está tomando é uma atitude muito equivocada, que isso vai ter um preço enorme demais para ele se ele continuar insistindo nessa situação. Gratidão, espiritualidade, por essa mensagem. E com relação a rival, aqui, meus amores, essa rival, a intenção dele com essa rival é a de superar uma decepção, uma tristeza amorosa. Aqui, meus amores, ele está usando essa rival de hospital. Ele quer que essa rival cure as feridas emocionais que ele tem do relacionamento que ele teve. É como se ele estivesse aí vivendo já de um tempo de desgaste, de uma situação muito ruim, assim, mas que ele não soube lidar com isso e que ele achou melhor dar as costas, sair dessa situação e ir viver um novo amor, um novo relacionamento, só que cheio de ferida, cheio de tralha do relacionamento antigo. Isso pode ser com vocês, se vocês são a ex dessa pessoa, desse ser amado. Isso pode ser alguma coisa aí do passado desse ser amado, que ele vem inclusive trazendo isso com ele e de certa forma afetou vocês. Por quê? Porque ele saiu da relação de vocês mal resolvido. Ele saiu da relação de vocês ainda cheio de pendências, cheio de problemas dele, internos dele, para resolver. E isso aqui, meus amores, quando ele se envolveu com essa rival, ele quer que essa pessoa cure ele dessas mazelas, ele quer estar na rota certa. Só que, meus amores, é só uma ilusão. Não é assim que ele vai conseguir resolver, não é desse jeito, mas é a cabeça dele, né? E o que que acontece com relação aos sentimentos dele? Que a intenção dele é a de não mexer com vocês, mesmo a consciência dele dizendo que está errado, e com relação à rival, é fazer que a rival cure ele dessas feridas, dessas marcas desse passado dele, que não foi resolvido. Sentimentalmente falando, ele acredita que ele está certo em não contar, em guardar, em ocultar, em colocar como se fosse numa caixinha preta tudo o que ele tem de sentimento por vocês. E acredite, ele tem muito sentimento, porque a carta da voz interior, ela é aquela carta assim, ó, do sentimento que grita, da necessidade de externar aquilo que tá ali no coração, que tá muito forte. É uma vontade muito forte de explodir, de botar para fora, de falar tudo, de largar de ser covarde e de expor de verdade o sentimento. Então tem muito sentimento aqui, mas é um sentimento que ele quer, que ele escolhe negligenciar, que ele escolhe não agir. E tanto é que aqui, ó, sentimentalmente falando, com essa rival, ele não tem sentimento nenhum. Aqui, ele fica tentando agir de forma racional. Nas duas situações, ele tenta agir de forma racional. Só que aqui, ele acha que o certo é virar as costas para os sentimentos que ele tem com relação a vocês. E aqui, ele acha que ele está tomando uma atitude sensata, racional, e que ele está o tempo todo comparando o que ele está vivendo com essa rival, o que ele tem com essa rival, com o que ele tinha com vocês. E ele tenta se convencer de que aqui é melhor. Ele está literalmente, meus amores, tentando se enganar, dizendo que aqui é melhor. Ele está se forçando a isso. Não é verdade, mas é o que ele quer acreditar, tá bom? E assim, com relação à intimidade, olha, gente, vou puxar aqui para cá. Olha, ele sente que ele perdeu, tá? Com relação à intimidade aqui, a química que vocês tinham, que vocês viviam, era maravilhoso. Ele sente que ele perdeu, ele sente que não consegue mais alcançar, que não consegue atingir vocês, e ele lamenta muito esse afastamento. Ele lamenta muito não poder tocar em vocês. Ai, Lívia, mas ele não quer agir, ele escolheu isso. Sim, meus amores. Ele é covarde, é uma pessoa covarde, mas mesmo sendo covarde,
não se apaga os bons momentos, não se apaga aquilo que era gostoso. Ele lembra de vocês, ele lembra dos momentos bons, ele lembra do que ele vivia com vocês. Era maravilhoso para ele. Era, nossa, não tenho o que descrever. E ele sente, olha, ele sente muito que, assim, tipo, é como se ele não pudesse mais tocar, ele não pudesse mais estar com vocês, e isso traz muita dor, muita tristeza para o coração dele. E já que ele sente esse tanto de tristeza, isso, ele tenta compensar, ele tenta trazer isso para cá, só que é um esforço muito grande. Ele precisa de muita energia para ele conseguir sair dessa situação, para ele conseguir viver aqui com essa pessoa pelo menos um pouquinho do que ele vivia lá. E ele tenta projetar como se ele pudesse ter uma satisfação, mas aqui, olha só, o esforço grande que ele tem para ele conseguir essa satisfação. Ele tenta brotar da rocha o desejo, ele tenta, mas aqui com essa pessoa rival, ele não consegue ter a plenitude que ele tinha com vocês. Então, quando ele está aqui, ele está pensando no que ele viveu aqui, ele está pensando no que ele sentia aqui. Meus amores, aqui essa rival, ela é um step, ela é um tapa-buraco, um hospital, ela é assim, aquilo que as pessoas vão, quando estão precisando, usa e depois descarta. Essa rival vai ser descartada, essa rival vai ser descartada. E quais são as atitudes do ser amado? Olha, ser amado aqui não vai suportar muito tempo essa situação, não. Ser amado vai entregar os pontos, tá? Pode ser aqui que alguns enfiem os pés pelas mãos, viu? Mas é um ser amado que, assim, lembrando do que vocês viveram, lembrando ainda dos sentimentos que ele está tentando negligenciar, ele vai largar de controlar essa situação e vai se jogar. Ele vai ir atrás de vocês, sim. É um ser amado que vai tentar ir atrás de vocês, que vai tentar viver, que vai tentar realizar essa harmonia. E assim, meus amores, eu não vejo ele, pelo menos aqui, ainda não vi o desfecho, tá? Mas pelo menos aqui eu não vejo ele cortando a rival, não, viu? Ele vai chegar em vocês com muito desejo, com muita vontade de fogo no parquinho, com muita vontade de viver aquilo que vocês viveram de bom. Ele não quer viver as coisas ruins, ele quer viver só o bom, ele quer só o bônus, ele não quer o ônus. Tá? Mas a gente sabe que todas as relações têm ônus e têm bônus, então você tem que saber lidar com as duas situações para encontrar o equilíbrio e poder viver em paz. Pois bem, ele vai querer vir atrás de vocês, atrás só do bônus. Ele quer o prazer, ele quer a companhia, ele quer a diversão, ele quer sentir bem, sentir feliz com vocês, ele quer o fogo no parquinho, mas ele não quer o compromisso com vocês. Tá? Eu já estou falando isso aqui porque é o que eu estou vendo. Mesmo a consciência dele gritando que ele precisa tomar atitude. Por quê? Porque ele é covarde e ele colocou essa pessoa aqui no circuito. Ele colocou essa rival. E por que eu falo que ele não vai largar essa rival? Porque com a rival, bem ou mal, ele ainda se sente, de certa maneira, satisfeito. Ele sente que ele está no caminho certo, ele sente que as coisas têm que ser assim. Ele não consegue esquecer vocês, não consegue superar vocês, mas ele acredita que aqui ainda é o ideal. Entende? Ele acredita que aqui ele precisa continuar, ele vai largar ela, só que não hoje, não agora, não neste momento. Ele continua com ela por mais um tempo aí, até ele entender que essa satisfação, ela precisa surgir nele. Entende, meus amores? Enquanto ele não entender que a satisfação precisa surgir nele, ele precisa estar bem, ele não pode jogar isso nas costas de outra pessoa, ele não pode atribuir a criação dessa realização a outras pessoas, ele vai continuar aqui com essa rival, mas é um aprendizado dele. E ele tanto sabe que ele não está bem, que ele não está firme com essa rival, que ele não tira vocês do pensamento, ele não tira vocês do coração, ele não tira vocês da vontade de estar perto de vocês. Vamos saber mais aqui. Vamos ver o desfecho, né? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, em relação à rival? Desfecho. 6 de espadas, a força, a sacerdotisa, o condicionamento, isolamento glacial e a luta. Nossa, meu Deus do céu.
Olha, ser amado vai entender que ter saído da vida de vocês, ter dado as costas, trouxe para ele uma situação de muito desgaste, de muita força, de muito tentar controlar, de muito reprimir os próprios sentimentos. É um ser amado que tenta se enganar, se iludir dizendo que tomou a atitude mais acertada da vida dele. Ele luta contra isso dizendo que ele está bem, só que na verdade, meus amores, ele está arrasado. Ele está destruído como ser humano. É uma amada que está no fundo do poço, mas não quer admitir que está no fundo do poço, sabe? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que esse ser amado vai reconhecer isso tudo, vai reconhecer a necessidade da importância do sentimento, ele vai reconhecer a importância de vocês na vida dele, vai ver o erro que ele está cometendo e, de certa maneira, ele vai lutar para consertar tudo isso. É um ser amado que ainda não caiu a ficha, que ainda não percebeu o que está acontecendo, mas vai perceber, e quando perceber, ele vai lutar para consertar. O problema é que, pela resistência, pela teimosia, pelo adiamento, pela sensação dele aqui de achar que está certo, pelo ego, pelo extremo ego, pode ser que seja tarde demais, porque vocês aí venham a dizer, não, eu não quero, eu não posso, não é para mim, eu estou bem, a vida andou. Pode ser que isso aconteça. Aí, meus amores, vai doer muito para esse ser amado, viu? Para quem chegou até aqui, o menininho amarelo, a leitura foi essa. Minha gratidão aí a vocês, tá bom? Vou aqui seguir pro menininho rosa. Meus amores, se não são meus inscritos, eu peço humildemente que, por favor, se inscrevam e se são minha imensa gratidão. Vamos lá. Saindo o menininho amarelo, entrando o menininho rosa, opção de número 2. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão e espiritualidade. Em relação a vocês, em relação à pessoa rival, o carro de novo. Gente do céu. Tem um monte de ser amado aqui equivocado, né? É impressionante. Vamos lá, então? Vamos falar aqui. Ser amado aqui, de quem escolheu o menininho rosa, tá? É um ser amado que saiu da vida de vocês, mas é um ser amado que acha que pode voltar a hora que ele quiser. É um ser amado que, de alguma maneira, mantém vocês perto, tá? Faz aí, vai mediando, vai fazendo situações, vai criando situações para que quando vocês começam a se afastar, quando vocês começam a ficar distante, ele vai lá e tenta trazer de novo. Ele vai lá de algum jeito e mexe com vocês. Aqui, meus amores, eu tenho a sensação de que vocês querem se libertar desse ser amado, mas vocês não conseguem. Sabe? É um ser amado que prende, é um ser amado que segura vocês, é um ser amado que, de certa maneira, manipula vocês. Mas é um ser amado que acredita que está no caminho certo também. Acredita que o que ele está vivendo é a melhor opção, que as coisas são assim e que ele pode viver aqui e viver aqui ao mesmo tempo. É um ser amado que quer conciliar as duas coisas. Isso é falta de caráter. Porque, apesar de tudo, sentimento tem aqui, dos dois lados. Vamos lá, meus amores. Vou continuar aqui a nossa leitura. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Vocês são postos para ele, viu? Já vou adiantando. Vocês são...
uma propriedade, algo que não pode ser tirado, que não pode ser tomado da mão dele. Experimente aí dar as costas para você ver se esse ser amado aí não enlouquece, porque ele não aceita. Se ele vê vocês com outra pessoa, ele vira o cão, de verdade, eu não tô brincando. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão. Já falo com vocês, tá bom? Deixa eu acabar de tirar aqui. Porque eu abri no primeiro, meus amores, então eu já tô abrindo aqui para vocês também, mas eu só vou conversar, eu só vou falar mesmo a hora que eu já tiver colocado toda a mesa, tá bom? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, gratidão, gratidão. Inclusive arrumar, né? Porque tá uma bagunça aqui, mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos lá, meus amores. No primeiro, eu aceitei aquela carta adicional, tá? Porque ela pulou e assim, eu sentia que eu intuí de que era para mim acolher essa carta, tá? Que veio, essa carta extra. E assim, e de fato, ela complementou a informação. Então, aqui como não pulou nenhuma, como não veio nenhuma extra, tá tudo bem. A mensagem é essa. Vamos lá, meus amores. O que que acontece aqui, ó? A intenção dele, tá? A intenção dele é a de refinar aqui com relação a vocês. Ele tem muito sentimento, ele entende esse sentimento, mas aqui, por enquanto, a intenção dele é de deixar esse sentimento guardado, esse sentimento ali no coração dele, em stand-by, ou seja, ele vai só administrando. Por quê? Porque ele está muito apegado a essa situação que ele está vivendo agora com essa rival. Tá? Essa rival, aparentemente, ela está interessante para esse ser amado, e esse ser amado quer ver, quer explorar até onde ele consegue aqui viver com essa rival. Então a intenção dele é uma intenção assim de muita intensidade. Intenção de intensidade, ou seja, ele quer com muita intensidade explorar o que ele pode e agarrar essa rival para não deixar essa rival sair da vida dele. Alguma coisa tem aqui. Por quê? Porque ele está muito apegado a essa rival, ele está muito mesmo. Ele tem um sentimento por vocês, mas agora o que ele quer é guardar esse sentimento, é segurar esse sentimento, ou seja, colocar vocês aí em banho-maria, em stand-by. Tá? Vocês gostando ou não, meus amores, são os planos dele. E com relação aos sentimentos, veio aqui, ó, a carta para vocês da justiça com a nova visão. E para a rival veio o momento a momento com o sol. O que que acontece aqui, ó? Acontece que, por questão de justiça mesmo, o ser amado vai entender que o sentimento que ele tem por vocês, aquele sentimento lá que ele está guardando, ele é genuíno, ele é de valor. Então ele vai enxergar, ele vai reconhecer que o sentimento verdadeiro mesmo, que aquele sentimento que mexeu, que foi importante para ele, foi com vocês. E ele vai ver aqui, ó, que ele tá apegado a uma situação, só que essa rival aqui, meus amores, ela não tá dando a estabilidade e a segurança
que vocês estavam dando para ele. Por isso aqui, ó, ele tem medo de perder. Por quê? Porque ele é um imperador. Ele é uma pessoa que ele tem como certa. E essa pessoa aqui é um desafio para ele. E assim, ele vendo aqui, ó, que ele está constantemente tentando provar o sentimento dele para ela, constantemente tentando mostrar que ele gosta dela. E isso tá uma situação muito desgastante, porque ele não sabe, ele não se sente seguro nesse pisar, nesse andar. Essa rival tá manipulando esse ser amado do jeitinho que ela quer. É um ser amado que come na mão da rival. Por quê, meus amores? Porque aqui ele tem certeza que vocês estão na mão dele. Tá na hora de mudar esse jogo, viu, meus amores? Tá na hora de vocês cortarem esse ser amado, que ele tá merecendo esse sacode da vida para ele se posicionar, não importa se voltando para vocês ou se ficando com a rival, até porque o que vocês precisam entender aqui? Que o que é de vocês ninguém toma. Se esse ser amado for viver com essa rival e acabou de ver, significa que ele nunca foi de vocês e vocês estão tendo um belo de um livramento. E sinceramente, com essa energia, com esse tipo de pessoa aqui, que é uma pessoa conquistadora, que é uma pessoa que gosta de conquistar, é um caçador nato, nossa, 1000 vezes, vai para longe, vai em paz, siga a sua vida e me deixe em paz, literalmente, tá, meus amores? E aqui, na questão da intimidade, é um ser amado, ó, que sente que cortou vocês, tá? Que sente que foi o caminho certo, age com uma certa frieza com relação a isso, não se afeta tanto, viu, ainda, mas ele vai se afetar, ele vai perceber que ele cortou a pessoa que dava carinho de verdade, a pessoa que correspondia, principalmente a pessoa que escutava e que fazia as vontades deles. Meus amores, vocês faziam a vontade desse ser amado, vocês tentavam satisfazer o que esse ser amado queria. E por que eu falo isso? Porque a rival não está fazendo isso, não. A rival interessa nela e esse ser amado está cansado, esse ser amado aí tá difícil para ele, porque ele quer agradar essa rival, ele quer descobrir o que essa rival tem aí de especial. E ela não dá o cabimento. Gente, essa rival tá com ele por algum tipo de interesse, porque afetivamente ela não gosta dele, ela trata ele igualzinho ele tá tratando vocês, ela despreza ele, e o ser amado, olha, ele tem um sentimento por vocês, mas ele mantém vocês cativos porque ele quer conquistar essa criatura, e com toda certeza, a hora que ele conquistar ela, vai ver que é sem graça, vai ver que não tem interesse, que não é interessante, ó, vai se picar, vai pegar outra rota. Então aqui, na questão da intimidade, o ser amado cortou vocês, mas o ser amado entende que vocês faziam, né, para agradar ele. E com essa rival, ele tá cansado, porque ele tá se esforçando demais para um resultado muito pouco. E quais serão as atitudes do ser amado? Ser amado com relação a vocês aí, com relação à rival. Com relação a vocês, é um ser amado que vai tomar uma decisão aí, tá, gente? Não tá muito claro aqui se ele vai sair, se ele vai cortar vocês de vez para poder ficar com essa rival. Por que eu falo isso? Porque eu tô vendo aqui que tem uma tendência a ele afastar de vocês de vez para agradar essa rival, tá? Mas assim, é só uma tendência, não é uma sentença. Por quê? Porque ele tá aqui, ó. Ele tá numa energia de conflito, numa energia de tentar equilibrar duas situações, só que ele sabe que ele precisa tomar um lado, que ele precisa tomar uma atitude. Então, meus amores, na cabeça dele aqui tá muito forte dele querer cortar vocês para poder viver com essa rival. Vai ser uma decisão acertada? Não, não vai. Mas é a decisão que ele tem no momento para tomar, tá? Por que isso? Porque ele sente que, assim, se ele pegar e cortar vocês, ele vai conseguir viver com essa rival de uma maneira mais tranquila, de uma maneira onde ele não tenha que investir tanta energia e vai conseguir um retorno dela mais satisfatório. Entende, meus amores? Ele está investindo aqui, mas assim, aquele investimento do tipo, eu espero um retorno, eu quero um retorno, só que esse retorno eu não estou vendo acontecer.
Então é um ser amado que vai cortar vocês. Se ele fizer isso, ou se vocês fizerem, ele vai continuar aqui por um tempo, até ele perceber que ele fez a escolha errada. E ele vai perceber, pode ter certeza, ele vai perceber, porque é muito rápida essa movimentação aqui, é muito rápida essa transformação. Vamos lá? Desfecho aqui de vocês. Como o ser amado está em relação a rival, em relação a vocês? Tem muita movimentação aqui. Demais. Meus amores, justiça seja feita aqui, viu? Ser amado, olha, acha que tá no caminho certo, tá? Tá empolgado aqui com essa rival. A espiritualidade tá permitindo, de certa maneira, que ele siga esse caminho, porque ele tem uma lição a aprender aqui. Ele tem, meus amores. É um ser amado na energia do imperador, ou seja, tem que aprender a respeitar o próximo, tem que aprender lições de humildade, tem que levar rasteira para aprender a ser gente e a tratar o próximo com respeito. Ele ainda não faz isso, mas ele vai aprender. Por quê? Porque ele vai comer o pão que o capiroto amassou na mão dessa rival. Ele acha que ele está indo aí fazer uma atitude certa, ele acha que deixar vocês, que maltratar vocês, que desprezar o sentimento de vocês é a atitude correta, que seguir nessa aventura, ele acha que isso é o melhor, que ele tem o controle de todas as situações. Só que a única coisa que ele vai conseguir com isso é tristeza, e é uma tristeza muito rápida, porque ele vai se decepcionar com essa rival, ele vai se decepcionar com o que ele foi buscar, com o que ele foi explorar, porque ele vai ver que não é nada e que nunca foi nada. E a gente está vendo aqui, ó, nunca foi nada do que ele quis, ele só criou, imaginou isso como um predador, como um caçador, e quando chegou aqui, a presa dele ficou a contento. Não é a contento, não ficou a contento, perdão, meus amores. Eu pensei certo, eu entendi certo, mas eu acabei falando errado. Aqui, meus amores, é como se ele estivesse caçando um javali e quando ele chegou aqui não passa de um ratinho. Vocês entendem? Tipo, aqui vocês ofereciam tudo que esse ser amado precisava. Só que é um ser amado que queria explorar, um ser amado que queria sentir, que queria curtir, enfim. Ele vai quebrar a cara nessa situação. Ele vai virar as costas para vocês. Agora eu falo uma coisa aqui para vocês. Com essa carta aqui, ó, vocês têm a opção de se curar, de pegar um novo caminho, de viver um novo e de não permitir mais se envolver em relações tóxicas e que geram tanto sofrimento. Vocês têm essa opção. Esse ser amado vai quebrar a cara, vai reconhecer e, de certa maneira, vai atrás de vocês, porque ele é o imperador, ele acha que vocês aí vão continuar, mesmo ele dando um chute em vocês. Desculpa a franqueza. Ele acha que ele vai conseguir aí voltar para a vida de vocês, que ele vai conseguir controlar a situação. Então, eu pergunto a vocês, vocês querem? É isso aqui mesmo? Porque se vocês quiserem, meus amores, saiba que esse ser amado ainda tem um chão para virar gente, ainda tem que aprender muita coisa, tá? E se vocês não quiserem, agradeça o livramento, se curem dessa pessoa, se curem do que vocês viveram, do que ele fez de prejuízo para vocês, porque com toda certeza vocês vão encontrar um amor muito melhor destinado aí no caminho de vocês. Tá bom? Para quem escolheu um menininho rosa, a leitura foi essa. Me perdoe aí se eu misturei alguma coisa, porque às vezes para falar é um pouco difícil, mas vamos que vamos, né, meus amores? Que Jesus abençoe a todos. Se não são meus inscritos, eu peço humildemente que se inscrevam e se são minha imensa gratidão. E até a próxima leitura. Saindo o menininho rosa, entrando o menininho azul, a última opção. Vamos lá. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival?
A justiça na energia de vocês. A roda da fortuna. Aleluia! Que coisa boa! Meus amores, parece que o jogo tá virando a favor de vocês aqui, viu? Quem escolheu o menininho azul, saiba que a espiritualidade trabalhou, está trabalhando. É um ser amado aí, ó, que se viveu momentos bons, momentos maravilhosos com a rival, esses momentos acabaram. Agora ele está na lona com ela, estão vivendo problemas, estão vivendo dificuldades, estão aí vivendo dissabores dos relacionamentos e o ser amado está olhando com mais equilíbrio, está olhando com mais justiça, de uma maneira mais justa para vocês, está olhando assim como quem quer reparar aquilo que ele fez de errado. Meus amores, eu posso dizer aqui com essa combinação de cartas que esse ser amado errou, mas errou horrores com vocês, tá? Aqui a situação foi muito pesada, foi muito difícil pro lado de vocês. Desse jeito que tá aqui, meus amores, esse ser amado tá vivendo com essa rival, é assim, é só o começo, é só a ponta do iceberg de todo o mal que ele fez. E ele vai colher com essa rival. Por quê? Porque a justiça vai ser feita. Porque a justiça... Nossa, gente, a justiça já está sendo feita em favor de vocês. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá? Vou pegar aqui para a gente olhar todos os aspectos. Tá bom, meus amores? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, à minha consulente, e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, eu não posso aceitar, gente, virou muito. E em relação à pessoa rival, olha, é um samba do crioulo doido aqui. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Ok, vamos lá. 10 de espadas, rei de espadas, ok. Vou tirar tudo aqui e depois eu já vou falando, tá bom? Nossa, tá pesado, viu? Tá bom, vamos ver o complemento energético. Ó, e esquecendo do desfecho. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Ok. Vamos lá. Tá meio bagunçadinho assim, mil perdões, mas à medida que eu for lendo, vai arrumando. O que acontece aqui? Quais são as intenções desse ser amado aí em relação a vocês e em relação ao rival? Primeiro, que a intenção desse ser amado é a de consertar o mal feito, a tristeza causada, a dor causada. É um ser amado que quer consertar isso, que quer oferecer algo melhor no lugar desses sentimentos aí. É um ser amado que reconhece os erros, é um ser amado que está arrependido, é um ser amado que quer consertar aquilo que fez para vocês.
E com relação a rival, é um ser amado que enxerga, que já olha para essa rival vendo exatamente quem ela é. Eu vou falar disso lá no final, meus amores. Mas aqui, ó, com a carta da verdade, com a carta do Rei de Espadas, é um ser amado, ó, que vai fazer corte cirúrgico, que vai sair da vida dessa rival. A intenção dele aqui é a intenção de cortar essa rival da vida, de encerrar, de fazer isso de uma maneira honesta e verdadeira. Mas calma que vocês vão entender o porquê que esse ser amado tá com essa intenção, né? Porque aqui é intenção, aqui é o que pensa, o que imagina, o que deseja, mas ainda não é atitude, tá bom, meus amores? Por quê? Porque em termos de sentimento, é um ser amado, olha, que entende aqui, ele hoje olha para vocês e vê que vocês já estão assim muito desgastadas, que vocês já lutaram tanto por esse amor, que vocês já se desgastaram tanto por esse amor, que vocês assim estão a ponto de desistir, mas ele sente que ainda há amor, ele sente que ainda há alguma coisa e ele não quer perder esse amor. Então a vontade que ele tem é de lutar, a vontade que ele tem é de reacender a chama e de tocar fogo aqui, de mostrar para vocês que a luta de vocês não foi em vão, que ele ama vocês e ele vai lutar por vocês. Tá bom? E do lado da rival? Do lado da rival, meus amores, é um ser amado que tenta provar que a melhor opção, que o melhor caminho é os dois se afastar. Ele recebe apoio espiritual para poder tomar essa orientação aqui, sabe? Ele não tá sozinho, ele está sendo muito bem intuído para poder cortar, para poder sair dessa rival, até porque a situação já não tá boa, que a roda da fortuna tá me mostrando que aqui a situação virou, que aqui o fogo de palha, aquilo que eles viveram, ó, já foi, não existe mais. Então, é um ser amado que vai sair da vida dessa rival, sim, é um ser amado que tenta provar que o sentimento dele não é mais aqui e ele tá falando isso com a rival e a rival, de certa maneira, aqui eu vejo com essa combinação que ela ainda insiste nele, tá? Mas é um ser amado que tá preocupado, porque enquanto ele continua aqui, ó, vocês estão pertinho de dar as costas para ele. Se é que alguns aqui já não deram, mas o ser amado ainda acredita que exista sentimento. O ser amado ainda não percebeu. Ele ainda acredita que vocês aí possam ter algum sentimento, mas que assim, ele tá, por conta dos erros do ser amado, ele tá muito apagado, ele tá muito assim lá, a chama tá quase acabando, tá virando só brasa aqui, tá bom, meus amores? E na questão sexual, meus amores, ser amado aqui, ó, não para de pensar em vocês. Ser amado deseja ter movimentação, deseja aproximar de novo de vocês. Vocês, assim, meus amores, quando o ser amado tá lá com a rival, ele tá pensando em vocês. Quando o ser amado tá ali vivendo com a rival, o corpo dele tá ali, mas a mente tá aqui. Por que que eu falo isso? Porque veio aqui um 3 de copas, é um ser amado e um louco, é um ser amado que não é fiel, que não é leal a essa rival, que não ama essa rival. Se com vocês ele foi fiel, se com vocês ele foi honesto, com essa rival ele mostrou a pior versão dele, ele mostrou aquilo de mais desprezível que ele pode ser. Ele machucou muito vocês, demais mesmo. Ele falou coisas horríveis por conta das mágoas, por conta da infantilidade, por conta da imaturidade dele. Mas com essa rival ele só deu as botas. Ele nunca deu chance para essa rival e agora ele quer cortar ela. Inclusive, ele não gosta dela, ele não tem desejo por ela, ele faz por fazer, ele já arrependeu dessa estupidez e ele não para de pensar em vocês. Inclusive, lá na intimidade, vocês são quem inspira o palhaço do ser amado a subir no picadeiro, entende, meus amores? Aqui é vocês, o tempo todo aqui são vocês. Tá? E quais são as atitudes dele? Olha que coisa mais linda. As atitudes dele, do ser amado, é a de romper a paradez, é a de sair da inércia e entrar em movimento. Ele só está esperando assim, só está analisando a melhor forma, o melhor movimento, o melhor jeito de poder seguir até vocês.
porque ele vai se movimentar, ele vai quebrar as barreiras e vai se movimentar na direção de vocês. E com a rival, qual que é a atitude dele? A atitude é de desmascarar essa rival, é de mostrar para essa rival que mesmo que ele tenha dado suas botas, ele reconhece que a rival também manipulou muito para que ele ficasse do lado dela e que agora ele vai desmascarar ela, vai mostrar para ela que beiço de jegue não é arroz doce e ele vai literalmente, dá um pé na bunda dessa criatura aqui, porque a satisfação dele não tá com ela. E isso que ela ofereceu, isso que eles viveram, foi falso, foi fingido. Essa pseudo-felicidade, ele entende que isso já acabou, que isso não existe mais. Hoje ele reconhece que ele viveu uma mentira. Hoje ele reconhece que ele viveu uma mentira. Hoje ele vê que a verdade dos fatos, que o sentimento real, que o que era bom, o que era verdadeiro, era com vocês. Hoje ele entende, as máscaras caíram, as escamas dos olhos caíram. É um ser amado que enxerga, que vê a pessoa como ela é, que vê o tanto de manipulação e que essa realização que ele acreditava que tinha, não tem mais, não existe mais. Vamos continuar aqui, vamos ver o desfecho dessa situação, né, meus amores? 5 de ouros, o sol, 6 de copas, nossa. Possibilidades, o mestre e viagem. Olha só, meus amores, esse ser amado hoje, aqui qual que é o desfecho? Ele sente que ele está num momento de tristeza, de muita escassez, ele tem um saudosismo, uma saudade muito grande do que ele viveu com você, com vocês aí, do que vocês viviam, tá? E ele quer, de alguma maneira, encontrar soluções para poder mudar essa história, para poder vir aqui ao encontro de vocês. Ele quer encontrar as possibilidades, aquele jeito, aquela forma, aquela maneira de poder encontrar o caminho rumo a vocês. Agora, meus amores, neste presente momento, ele já está analisando, ele já está pensando como chegar em vocês, ele está sondando para saber, para ter certeza se ainda há em vocês sentimento, se ainda dá tempo dele consertar essas coisas, porque se ele perceber que não dá tempo, meus amores, ele vai entrar numa depressão tão grande, porque ele não vai parar, ele não vai esquecer de vocês, ele não vai apagar a memória de vocês, mas ele vai entender que vocês saíram da vida dele e que agora pode ser tarde demais. Para quem aqui, meus amores, vocês já seguiram, vocês se cansaram de esperar. Agora, para quem ainda luta, para quem ainda está ali, firme, é um ser amado que vai sondar, é um ser amado que vai procurar saber da vida de vocês para ele encontrar a melhor forma de poder se aproximar de vocês. Ele vai voltar que nem um cãozinho murcho com o rabo entre as pernas para a vida de vocês, pedindo perdão, arrependido dos erros, e ele vai tentar reparar tudo aquilo que ele fez de errado com vocês. Meus amores, cabe aí a escolha para vocês, tá bom? Para quem chegou até aqui, a leitura foi essa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Que Jesus abençoe a todos, tá bom? E até os próximos vídeos. Gratidão, viu, meus amores? Gratidão.